Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Estamos voltando, a produzir vídeos aqui de atendimentos. Algumas pessoas estavam me cobrando, falando: Diego, cadê o meu atendimento? Faz meu vídeo. Pois bem, estamos aqui novamente. E eu já quero dizer para você que é a primeira vez que está acessando o canal, acesse o nosso site, manualdocasamento.net. Lá você vai ter cursos que você vai poder fazer, quer seja para melhorar o teu casamento, curso de noivo, curso de restauração. Lá tem artigos e vídeos exclusivos do site. Lá você tem acesso aos nossos grupos do Telegram, do WhatsApp, as nossas redes sociais do Instagram, do Facebook. Tem central de atendimento, tem aconselhamentos, tem e-books para você fazer o download gratuitamente. E nós temos também pedidos de oração, nosso mural de oração. Então acessa lá, manualdocasamento.net. E eu já quero dar bom dia a todos que estão aqui no chat, que estão aqui ao vivo agora, acompanhando a estreia desse vídeo. E se porventura você não está assistindo esse vídeo ao vivo, mas eu também te desejo um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite, dependendo do horário que você estiver assistindo, Obviamente. Bem, nós vamos fazer aqui um atendimento que é feito pela nossa central de atendimento, tá? Essa pessoa acessou o site, foi lá na central, fez lá toda a sua requisição e agora nós estamos aqui produzindo um vídeo com a autorização dessa pessoa, tá bom? Então eu vou colocar aqui para nós então conversarmos um pouquinho a respeito disso, tá? Vamos ver o que nos aguarda. Ok, bem, aqui estamos. O atendimento é da Edileuza, foi feito no dia 26 de agosto. Bem, ela começa dizendo o seguinte: vivemos em uma união estável já há 23 anos. Nós vivemos muito bem, temos 2 filhos, porém já são maior de idade. Ok. Já há 2 anos atrás, meu esposo, o senhor Isaías, começou a adulterar e se transformar. Ficou agressivo, me repudiava, eu sofri muito e meus filhos vivendo naquela situação horrível. Ainda aguentei 8 meses naquela humilhação. Aí um certo dia eu decidi mandar ele fazer uma escolha, a família ou a Penina, a OM. E ele ficou louco e indeciso. E foi quando chegou a mensagem dela no celular dele. E eu ouvi a mensagem e fiquei descontrolada e quebrei o celular dele. Ele simplesmente olhou para mim e falou: só porque você quebrou meu celular fez eu tomar uma decisão. Foi logo em direção ao guarda-roupa, arrumou as coisas e foi embora. 1 mês depois, chegou aqui chorando muito, dizendo que estava arrependido e já tinha arrumado as coisas para vir acabar algumas vezes e não tinha força alguma coisa o impedia, certo? Vamos conversar primeiro a respeito disso daqui. Eu quero começar conversando um pouquinho a respeito disso, tá? Em seguida a gente volta para o atendimento. O que acontece? Normalmente quem está no adultério, por se sentir culpado do ato que está fazendo, vai sempre buscar uma forma de reverter a culpa para o outro. Entenda que quem está se sentindo culpado por ter traído, por ter adulterado, por ter abandonado a casa, por estar mantendo o relacionamento extraconjugal, por estar descumprindo o compromisso que firmou, essa pessoa sempre vai buscar colocar culpa no outro. Entenda que para quem se sente culpado, quanto mais ela conseguir culpar o outro, mais à vontade ela vai ficar. Você está percebendo? Ou seja, é como se fosse assim. Sabe, quem teve irmãos na sua infância talvez saiba disso. Imagine uma situação. Imagine a situação que vocês vão sair para um lugar e a sua mãe chegou para você e para os seus irmãos e falaram assim: olha, ninguém se suje. Ninguém se suje. Mas você foi lá e você se sujou. E agora você imagina que sua mãe vai chegar
E você é a única ou o único que está sujo dentre os seus irmãos. Aí você imagina agora, eu quero que você imagine nesse momento o seu sentimento. Agora, eu quero que você imagine o seu sentimento se os teus irmãos também estiverem sujos. Como é que vai ser? O que de fato você vai sentir? O que você imagina que sua mãe vai falar? Você está percebendo? Basicamente é o que ocorre com quem comete adultério. Quanto mais ele conseguir te sujar, menor vai ser a culpa que ele vai sentir. Então, é por isso que quem está em adultério normalmente se torna ciumento, se torna possessivo, briga por qualquer coisa. Tudo isso é uma maneira involuntária, irracional, tá? Da pessoa produzir culpa no outro a fim de minimizar sua própria culpa. Então, quando seu esposo, Edileuza, ele foi confrontado por você dele tomar decisão uma coisa ou outra, ali a culpa dele soou muito alto. A partir do momento em que você se descontrolou e quebrou o celular dele, agora ele conseguiu equiparar as culpas. Um casamento adulterado se compara com um celular quebrado? Não. Mas na cabeça dele, agora ele conseguiu olhar e dizer assim, fazer o seguinte julgamento: tá vendo? Minha mulher também não é flor que se cheire. E por isso tomou essa decisão. É curioso, né? Porque todo mundo que já passou por um adultério consegue fazer essa associação em algum determinado momento, tá? Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, Edileuza, é que esse comportamento dele, das brigas constantes, ciúmes, tudo isso é proveniente a esse sentimento de culpa, tá bom? A esse sentimento de culpa. Uma coisa importante que eu quero dizer também a todos que estão assistindo, ela começa falando de um relacionamento de 23 anos de união estável. Nas perguntas preliminares que nós fazemos, ela deixou bem claro que ela foi a única mulher dele e ele foi o único homem dela. Ou seja, na simplicidade deles, pessoas de um local simples se uniram, foram morar juntos. E isso é uma cultura ainda no nosso país, principalmente em lugares mais simples, interiores, roças, fazendas. Não que não aconteça também em capitais, mas a união estável ainda é algo muito comum no nosso país. Tanto que a Constituição prevê a união estável tal como um casamento, tá? Existem algumas diferenças legais, mas é considerado. Biblicamente, se a pessoa deixou pai e mãe, se assumiram, né, no intuito de formar uma família e consumaram isso com o sexo, então já atenderam os requisitos para que Deus transformasse em uma só carne. E aqui nós temos um caso de uma família constituída com mais de 2 décadas, tá? Então, eu estou falando porque tem muitas pessoas que pensam assim: nossa, será que o Diego não se atentou? Era união estável e tal. Ei, fica tranquilo, tá? Tá tudo certinho nesse aspecto com a Edileuza e com o Isaías, seu esposo. Agora vamos lá. Agora nós vamos dar sequência aqui, né? Vamos ver como é que continua. Ok. Tá. E aí aqui agora ela continua dizendo assim: neste período, lembrando que ele voltou, né? Pedindo perdão, chorando e tal. Nesse período que ele vinha aqui sempre, foi quando a OM ficou grávida e ele se afastou daqui. Eu ainda pedi para ele voltar inúmeras vezes. Porém, ele dizia que não conseguia. Ele pedia orações e até para mim ungir ele. E eu deixei ele ir. Só fiquei no jejum e oração. Não tenho contato com ele em nada. Só tenho notícias dele através dos meus filhos. Ele sempre liga para saber como estamos. A filha dele com a Amy nasceu em dezembro. Ou seja, vai fazer 10 meses, né? Desde daí ele nunca mais apareceu aqui em casa. Nem para ver minha netinha, que nós criamos desde que ela nasceu. E ela chama ele de pai. Isso vai fazer 8 meses que ele não vem aqui, nem ver ninguém.
Só ver meu filho porque trabalha no mesmo local de trabalho, mas estou na luta e crendo na restauração do meu casamento. Continuo na luta, pois não irei desistir do meu esposo. Eu o amo. Ele é uma pessoa muito boa. Infelizmente, deu brecha para o inimigo entrar na vida dele e destruir o nosso casamento. Eu estou aqui para lutar, clamar, viver em obediência na presença do Senhor Jesus. Amém? Ótimo. Então vamos lá. Dito tudo isso, entendendo a situação, uma coisa que eu acho interessante, e se faz necessário fazer menção disso aqui. Em um determinado momento ele diz que não consegue se desvincular da OM. Ele pede oração, ele pede jejum, já pediu até para ser ungido. Nós fizemos um vídeo semana passada falando justamente, a respeito do adultério e como o adultério provoca inimizade com Deus, provoca o afastamento do Espírito Santo e que a pessoa fica cega, os seus passos descem ao inferno. E deixa eu te falar uma coisa, é muito difícil abandonar um adultério, é muito difícil. É tão difícil que é quase impossível. Quando nós vemos a reação comportamental de quem está no adultério, é algo assustador. A pessoa ela começa a mentir, ela começa a roubar, ela começa a difamar, ela faz coisas que antes ela jamais fazia. E de fato, isso toma o domínio do corpo da pessoa. Quando você lê Provérbios 5, por exemplo, lá é bem explicado em relação a isso. Mas sabe, existe uma coisa interessante. Quando a pessoa ela pede ajuda, é sempre bom você avaliar uma situação. A Bíblia diz que a todos quanto nos pedem ajuda, nós devemos ajudar. Tá? Vamos começar por aí. Tanto mais aquele que é uma só carne conosco. Então, diante disso, se o teu cônjuge pede ajuda para abandonar um adultério, ajude. Mas você vai ajudar tendo relações sexuais com ele? Não. Você vai ajudar tendo intimidades com ele? Não. Você vai ajudar encobrindo o pecado dele? Não. Não é assim que se ajuda. Você vai ajudar orando, jejuando, sabe? Dando instruções para ele. Entenda que agora ele está cego no meio do escuro. Ou seja, ele não tem noção de nada. E é importante entender algumas coisas. Primeiro, vai depender da vontade dele também, sabe? Vai depender dele ter a coragem de dizer não e abandonar. Entenda que por mais que isso ocorra, que ele consiga de fato dizer não, abandonar a OM e voltar para dentro de casa, ainda vai ter dificuldades. Eu acompanhei um casal há alguns meses atrás, aonde o rapaz fez isso. Ele abandonou a OM e voltou para casa. Pasmem, mas o homem tinha crises de choro e alegava ser saudade da outra. Ele entrou numa depressão que ele pedia para a esposa simplesmente deixar ele ver a foto da outra no celular. Ele pedia para pelo menos deixar mandar um bom dia para ela. Eu estou dizendo isso não é para que você crie um conceito que a pessoa é sem vergonha. Não. Nós estamos falando de um caso da pessoa que estava sendo acompanhada pelo manual do casamento, aonde o pecado do adultério provoca no indivíduo um vício, uma dependência igual às drogas mais viciantes que existem. E existem as crises de abstinência, existem as crises de quando a pessoa está de fato abandonando isso. E se faz necessário que você, Dileuza, tenha muita sabedoria ao lidar com esse processo. Continue orando, continue jejuando, busque instruir seu esposo naquilo que você puder, evite qualquer tipo de relacionamento íntimo com ele, enquanto ele não se posicionar. E olha, quando ele pede ajuda, pede oração, pede unção, pede jejum, faça isso. Porque realmente, segundo a Bíblia, hoje o teu marido está nas trevas e ele precisa sim
da tua intervenção, da tua intercessão, da tua oração. E ele precisa da misericórdia de Deus para que ele consiga sair desse mundo de pecado. Tá bom? Eu espero que tenha lhe respondido a contento. Agradeço a toda a família pela participação, pela presença aqui no chat. Eu vou ler tudo, tá? Com calma daqui a pouquinho. E nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, família. Até mais. Tchau, tchau.